Davi comete 2 erros. A princípio, Davi estava a dizer que não podia governar sem quê? Sem Deus. Quantas vezes somos chamados como dirigentes dessa igreja e às vezes a gente aceita. E muitos de nós até negamos fazer a vontade de Deus, fazer o trabalho de Deus. E Davi, quando dá conta disso, vejam que no princípio Davi não queria caminhar, não queria governar sem a presença de Deus. E Davi reúne o povo, reúne o exército para ir buscar a arca de Deus. Primeiro erro que Davi comete é tentar ir buscar a arca de Deus com o exército. Davi escolhe os homens grandes, Davi escolhe os generais, Davi escolhe homens fortes para ir buscar a arca. E quando chega para ir buscar a arca, ele diz, a Bíblia diz que Davi copiou do jeito que o quê? Que o inimigo estava a levar a arca. O inimigo estava a levar a arca como? Num carro novo. Não sei se vocês estão me entendendo. Em outras palavras estou tentando dizer, meus queridos irmãos, cristianismo não se copia. Não tente copiar o cristianismo do vizinho, é diferente do teu. Não tente copiar a vida do vizinho. O vizinho tem as suas lutas, é diferente das tuas lutas. Não tente copiar o estilo de vida do teu vizinho. Porque o salário, se calhar, é diferente. O agregado familiar também é diferente. Davi tentou copiar, levar a arca conforme o inimigo estava a levar. Meus queridos irmãos, levar o cristianismo não se copia. Não tente pensar, não, pastor Candumbo parece que está bonito, vou tentar levar a vida que o pastor Candumbo está a levar. Meus irmãos, não tente copiar. O único modelo em que nós devemos nos basear é quem? É Jesus. Esse é o primeiro erro que Davi comete, tentar copiar, levar a arca de Deus do jeito que o inimigo leva. O segundo erro que Davi comete, a Bíblia vai dizer que ele reúne 30.000 homens fortes, homens grandes, homens fortes, homens que temem. Eu não sei se já aconteceu com vocês, tipo quando você tem um irmão, que o irmão é o caenche do bairro, bate todos, fala, ninguém pode te faltar respeito porque o teu irmão é o tal do bairro. Quando você está a passar, só olham para você, não, esse é irmão do quem? Do fulano. E Davi tinha esse respeito. Todo mundo que olhava para Davi, esse é Davi. Quem poderia tocar a Davi? E Davi, quando ouve que a arca estava lá no campo do inimigo, ele pega homens fortes para ir buscar a arca de Deus. Quero aqui chamar a atenção para a igreja. Quero aqui chamar a atenção para este coral. Quero aqui chamar a atenção para todos aqueles que estão a me ouvir. Esta igreja não se leva com homens grandes. Essa igreja não se leva com homens cheios de dinheiro, não é? Normalmente isso acontece no momento de nomeações. Quando estão a fazer nomeação na igreja, o que vem na mente dos irmãos é, esse trabalha onde? O irmão trabalha onde? O irmão tem quantos carros? O irmão contribui como? É o mesmo erro que Davi estava a tentar cometer. Tentar levar a arca com homens grandes, homens ricos. Não, meus queridos irmãos. Essa igreja tem um método e tudo já está escrito. A Bíblia vai dizer em Levítico que a arca ela era levada como? Que tipo de homens levavam a arca? Sacerdotes e quem? E levitas. Esses é que tinham o direito de tocar, não tocar na arca, mas levar naquelas argolas, levar a arca de Deus. São esses, não é dinheiro não. Você pode ter dinheiro, mas essa igreja, com teu dinheiro, sem o teu dinheiro, essa igreja vai continuar. Quantos homens já passaram nessa igreja?
que nós pensamos que essa igreja vai cair, se o irmão fulano morrer, essa igreja vai cair, se o irmão fulano abandonar a igreja, essa igreja vai cair. A igreja, eles morreram, a igreja continua ou não continua? Essa igreja não depende de nós. Essa igreja depende de quem? De Deus. Quero aqui chamar a atenção, principalmente para os diretores, os músicos da igreja. Tem muita mania. Os organistas da igreja, desculpa lá, meu doutor. Às vezes ele atrasa de propósito, sabe mesmo que a igreja não vai cantar por causa dele, mas ele atrasa na igreja de propósito porque sabe que é o único que toca. Eu não consigo entender alguém que faz um compromisso com Deus, mas para ensaiar tem que ir atrás dele para ensaiar. Eu não entendo esse tipo de membros, porque eles pensam que estão a ajudar a igreja. Não, ninguém está a ajudar a igreja. Pelo contrário, vocês é que estão a ser ajudados pela igreja. Talvez você não me entendeu. Eu vou te fazer entender. Aqui mesmo, ninguém está a ajudar a igreja. Nós é que pensamos, porque Davi cometeu o mesmo erro. Pensou que não, Deus está no lugar errado. Eu devo ir buscar Deus para lhe trazer no lugar certo. Não. Não somos nós que carregamos Deus. Deus é que nos carrega. Não somos nós que buscamos Deus. Deus é que foi nos buscar. Onde você estava há 10 anos atrás, você acha que sem o poder de Deus é possível você estar aqui? Davi tentou pensar que ele estava a levar Deus. Não, queridos irmãos. Aqui ninguém ajuda a Deus. Nós é que precisamos da ajuda de quem? De Deus. Não vou cantar porque você está a ajudar a Deus. Não, meus irmãos. Se com a tua presença, se a tua presença, essa igreja vai quê? O coral não vai cair. Pode abandonar. Tem aquele tipo de irmão que não gosta de aceitar cargos aqui na igreja. Eu vou te falar qual é a bênção que eu tenho de ser pastor. Há pecados que eu não cometo por ser pastor. Quando penso a responsabilidade que eu tenho, então evito pecar para não querer escandalizar essa igreja. Há pessoas aqui que continuam na igreja. Não é porque eles são os melhores, é porque os cargos que eles aceitaram lhes impediu deles pecarem e saírem desta igreja. E você pensa que quando você é chamado para um cargo, você está a tentar ajudar a igreja. Não! É Deus que quer te ajudar para você não pecar contra o próprio Deus. Não, você ainda não me entendeu. Deixa eu te fazer entender. Quando é que Jonas converteu? Jonas era profeta ou não era? E Deus lhe chamou, vai e vai pregar. Era profeta, não era qualquer pessoa. A função de um profeta era diferente da função de um sacerdote. O sacerdote tinha a responsabilidade de tirar do povo para onde? Para Deus. Já o profeta tem dupla função. Qual é? Tirar de Deus para o povo e do povo para quê? Quer dizer que o profeta tinha o direito de falar face a face com quem? Com Deus. E se Jonas era profeta, mas não era convertido, quando é que Jonas se converteu? Mais tarde. Davi era rei e era ungido de quem? Do Senhor. Era rei e ungido de quem? Do Senhor. Davi comete 2 erros. Tentar levar a arca do jeito que os outros.
não copie cristianismo, meus irmãos. Há uma expressão que eu uso que é abuso, tem abuso sexual, né? Também tem abuso espiritual. Vou vos fazer entender como é que é um abuso espiritual. Sabem, no livro de Marcos capítulo 8, uma vez uns jovens, uns senhores, chegaram, trouxeram um amigo, e quando trouxeram esse amigo, chegaram a Jesus, Jesus, nós gostaríamos que você tocasse aonde? Jesus já curou muita gente a dizer, vai e não peques. Mas eles queriam passar a Jesus a ideia de que nós trouxemos esse homem, nós evangelizamos esse homem e gostaríamos que você curasse esse homem de acordo com aquilo que nós queremos. Quer dizer, o que acontece? Nós evangelizamos, a gente traz as pessoas na igreja e queremos que, se você não come carne, a pessoa que evangelizou também não deve comer carne. Meus irmãos, isso é abuso espiritual. O nosso trabalho é trazer, converter é trabalho de quem? Do Espírito Santo, João capítulo 16, o versículo 7 em diante. Davi comete esses dois erros e abandona a arca de Deus. Quanta gente está aqui e já tentou abandonar a igreja? Quanta gente está aqui porque lhe falaram mal no coro, abandonou a igreja? Quanta gente está aqui, lhe falaram mal, houve aí uma fofoca entre os irmãos, tentou abandonar a igreja, meus queridos irmãos? A resolução do nosso problema não é aquilo que as pessoas dizem para nós ou sobre nós. A resolução do nosso problema muitas das vezes não é abandonar essa igreja. Às vezes, abandonar essa igreja, estamos a cometer o pior erro da nossa vida. É o que Davi estava a fazer. Tentar abandonar a coisa que é mais importante da vida dele, que ele disse no princípio que não podemos governar sem a presença daquela arca. E chega no meio do caminho, Deus mata Uzá, e quando mata Uzá, ele abandona a arca e vai sem a presença de Deus. Depois de 3 meses, a Bíblia vai dizer que a arca começou a fazer maravilhas. E ele, quando ouve aquelas maravilhas, ele dá conta que cometeu um grande erro. E quando ele dá conta que cometeu este erro, ele reúne novamente o pessoal para ir buscar de novo o quê? A arca de Deus. Só que desta vez, ele já não pega os empresários da cidade, não. Ele desta vez já não pega os homens fortes, não. Ele vai buscar o livro de Levítico. Agora pega os homens consagrados a Deus. Pega os levitas e os sacerdotes. Agora vão buscar a arca. E quando vão buscar a arca, eles recebem a arca. E a Bíblia vai dizer. E quando eles levavam a arca, a Bíblia vai dizer. O versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom. E ficou aí durante 3 meses. E no versículo 13. O versículo 12, diz o seguinte. Então avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca do Senhor de Deus para cima da casa de Obed-edom e a cidade de Davi com alegria. O versículo 13. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor
Tinham dado quantos passos? Agora Davi vai buscar a arca, já não comete o primeiro erro, o erro que ele cometeu no princípio. Ele vai buscar com homens consagrados a Deus, ele vai buscar com homens que temiam a Deus, ele vai buscar de acordo com o número, o livro de Levítico. A Bíblia vai dizer, ele pegou a arca, e os homens, os servos de Deus, levavam a arca, um à direita, outro à esquerda, e levavam a arca do seu jeito, daquele jeito que Deus ordenou, e não do jeito que eles ordenou. Queridos irmãos, a igreja não se leva do jeito que nós queremos. A igreja leva-se do jeito que Deus quer. E começaram a levar a arca. E quando levavam a arca, a Bíblia vai dizer que quando levavam a arca, davam 6 passos. Eles davam 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o que é que diziam? Paravam e sacrificavam o quê? Pois. Talvez você não esteja a me entender. A Bíblia está a dizer que eles foram buscar a arca e levavam a arca, e quando levavam a arca, davam 6 passos. E quando davam 6 passos, paravam e sacrificavam. Quanto tempo levou essa viagem? Imagine só do Ambo a Cala até aqui na centralidade, dando 6 passos e parar, e sacrificar, acender fogo, sacrificar um animal. Quanto tempo levou? Talvez você não esteja a me entender. Eu estou a tentar dizer para você, 6 dias trabalharás e o 7º dia faça quê? Descansa. É isso que está nesse texto. Não importa quanto tempo vai durar a viagem, mas o Senhor está a dizer, isso não depende de nós, mas depende de quem? De Deus. Não, talvez você não esteja a me entender. A Bíblia está a dizer, 6 dias trabalharás e o 7º dia faça quê? Descansar. Há um erro que nós adventistas do 7º dia cometemos. O mesmo erro Davi cometeu nesse dia. Davi estava a tentar levar a arca e pensar que ele estava a ajudar a Deus. Meus irmãos, não somos nós que guardamos o sábado. O sábado é que nos quer. Não sei se vocês estão a me entender. Não somos nós que guardamos o quê? O sábado é que nos quer. Por isso que a Bíblia vai dizer, o sábado foi feito por causa de quê? Se o sábado foi feito por causa do homem, então o sábado é que quê? Que nos guarda. Não pode ser nós a guardar o quê? O sábado. Esse é um problema que a igreja tem. É por isso que o sábado faz muita confusão na nossa mente. Por quê? Porque nós queremos guardar o quê? O sábado. Quando você guarda o sábado, você vai ter muitas leis no dia do sábado. Até que comer vai ser um problema contigo por ser quê? Sábado. Isso é o problema que lá os fariseus estavam a viver. Eles estavam a guardar o sábado, em vez dos sábados eles fazer o quê? É o que Davi cometeu. Davi estava a pensar que ele tem que guardar a arca. Não, não é Davi que guarda a arca. Não é Davi que carrega a arca. A arca é que estava a carregar quem? Davi. O mesmo erro nós cometemos. Nós pensamos que nós somos donos dessa igreja. Nós é que devemos cuidar dessa igreja. Não! A igreja, pelo contrário, é que nos cuida de muitos dos problemas que nós poderíamos cometer, mas não cometemos por causa de quê? Davi vai buscar a arca. O tempo passou. Eu não sei, a Bíblia não fala quanto tempo levaram, sei quantos dias, sei quantos meses, sei quantos anos para chegar até a cidade, mas a Bíblia diz que o mais importante não era o tempo, mas o mais importante é ter um encontro com Deus todos os dias. Eu quero aqui chamar a atenção para a igreja. O importante não é quanto tempo falta para o Senhor voltar, mas o problema, ou seja, a resolução é se eu estou guardando, estou vivendo, estou guardando os mandamentos de Deus. Essa é a questão.
Davi mete a arca no lugar certo. Davi traz a arca e mete no lugar onde a arca poderia estar, onde ele sempre sonhou estar. E Davi olha para a arca. O versículo 14, a Bíblia vai dizer, e Davi fez o quê? Dançou onde? Na presença do Senhor. Talvez você não está me entendendo, mas eu vou te fazer entender por que Davi dançou na presença de quem? Do Senhor. Davi olha para a arca. A arca agora chegou no lugar certo. Davi olha para a arca. Ele começa a sorrir, ao mesmo tempo a chorar. Eu não sei se você já viveu aquele tempo que te dá vontade de chorar, mas você começa a sorrir. A dor é tanta, mas você não consegue chorar. Eu não sei se vocês já viveram esse momento. Eu não sei se você já viveu um momento que te dá vontade, se calhar, de chorar, mas você não consegue chorar. Eu não sei se você já viveu um momento que você está no lado de uma multidão, mas você se sente sozinho, mas estando no lado, ao redor de uma multidão. Eu não sei se já aconteceu contigo. E Davi, essa era a sensação que Davi estava a viver. Davi olha para a arca do Senhor. Começa a olhar para a arca. E eu quero entender que Davi, aquela sensação, aquela alegria, aquela emoção sobre a mente e o coração de Davi. E Davi não vê outro jeito senão dançar na presença de quem? Do Senhor. E a Bíblia vai dizer, e quando Davi dançava, o povo também fez quê? Dançava. Talvez você nunca entendeu esse texto, mas eu quero te fazer entender por que Davi dançou. Davi olha para a arca. E ele se lembra de uma coisa. Sabe o que Davi se lembra? Da morte de Uzá. Quem mandou ir buscar a arca? Quem mandou ir buscar a arca? É Davi. E quando estavam a transportar a arca fez quê? A arca fez quê? Balançou. E ele à noite vai dizer, a arca parecia que está a cair. A igreja do Senhor vai parecer que quê? Que está a cair, mas essa igreja nunca vai cair. Essa igreja, por mais que a gente viva problemas difíceis, essa igreja nunca vai cair. Vai parecer. E nós que queremos tentar ajudar a Deus, vamos querer ajudar a Deus. E muitos vão morrer tentando ajudar a Deus. Meus irmãos, nunca tente ajudar quem? A Deus. Deus não se ajuda. Nunca tente ajudar Deus. Nunca tente fazer as coisas na igreja porque você está a ajudar a Deus. Nunca faça isso. Você pode morrer pensando que estás a fazer uma coisa boa e perder a vida naquela coisa boa que você está a fazer. Uzá não estava a fazer uma coisa errada. Uzá viu que a arca estava a cair, ele pegou para não cair. Estava a fazer uma coisa boa, mas do ponto de vista humano estava a fazer coisa que boa, mas do ponto de vista de Deus, a arca não se podia tocar. E Davi se lembra daquela situação. Davi se lembra que o seu servo morreu. E ele, quando lembra disso, começa a fazer o quê? A dançar na presença de quem? Do Senhor. Por que Davi dançou? Se lembrando de Uzá. Porque não seria Uzá a fazer o quê? A morrer. Quem seria a morrer? Seria Davi. Não sei se isso vos lembra alguma coisa na cruz do Calvário. Quem devia morrer na cruz do Calvário? Somos nós. Mas Davi, quando se lembra que alguém morreu por causa dele, ele começa a dançar na presença de quem? Do Senhor. Às vezes nós criticamos, é porque você não viveu. Às vezes criticamos que dançar é pecado, é porque você não está a viver a alegria daquela pessoa. Deixa ele viver a alegria da salvação que ele tem com Jesus Cristo. Davi se lembra disso. Não seria Uzá.
Há pessoas que vão morrer nessa igreja para a salvação de outros. Há pais que estão partindo, há mães que estão partindo muito cedo por causa dos filhos. Não tente ser aconselhado por consequência. Procura sempre aceitar o conselho. Muitos papás partiram. Não é porque eles cometeram alguma coisa errada. É porque o filho está fora da igreja, mas a única maneira de trazer o filho dentro da igreja é Deus levando o pai. Que tipo de comportamento nós como filho temos? Não permita que o teu pai morra por causa do teu mau comportamento. Não permita, não faça isso. E Davi, quando olha para aquilo, não seria Uzá. Quem seria? Seria eu. E ele reconhece a bondade de Deus de corrigir o seu erro por intermédio da vida de Uzá. Quanta gente partiu, quanta gente morreu nessa igreja por causa do evangelho, só para trazer uma pessoa, que é você e eu, nesta igreja. Quantos? Quantos? Hoje é uma nova jornada para este coral. Vocês um dia vão concordar comigo. Eu fiquei admirado quando esse coral estava a entrar. Vi muita gente a entrar. Normalmente toda a gente só vejo nos congressos, porque há aqueles membros do coral que são membros do coral de um congresso. Eu fiquei admirado, que coral bonito, tão cheio. Mas também lá no fundo do meu coração havia uma voz que dizia, lá no fundo do coração, que esses todos estão aqui porque é consagração. Depois da consagração, vem o próximo sábado, esse coral não vai estar assim. Porque eles estão a pensar, estão a tentar, estão a pensar que estão a ajudar o diretor do coral. Ninguém aqui está a ajudar o diretor do coral. Ninguém. Ninguém está a ajudar o diretor do coral. Aqui ninguém, cada um faça a sua parte. Cada um deve fazer a sua parte. E o resto deixamos nas mãos de Deus. Não tente pensar que você é o melhor do que os outros. Nessa igreja não existe melhor do que os outros. É por isso que você vê que os doutores, os empresários, os pobres, os ricos, aqui na igreja somos todos quê? Irmãos. Porque em Cristo Jesus somos um. Não tente pensar no dia, quando você começar já a pensar que você é o mais importante da igreja, então tenha certeza que você não está bem. Tenha certeza que você não está bem. Se você acha que para vir ensaiar o diretor tem que ir toda hora atrás de você, tenha certeza que você não está bem. É tipo um jogador que gosta de jogar bola, mas não gosta de comprar chuteira, não gosta de treinar, mas ama jogar. Aqui ninguém chamou ninguém. Nem eu chamei os irmãos, nem os irmãos me chamaram, mas é Deus que nos chamou. Se cada um fazer a sua parte, eu fico triste uma igreja dessa. Todos os sábados tem que vir aqui recolher dinheiro para a construção. Fico triste. Vocês deviam fazer diferente. Vocês podiam ter aqui alguém que fica todos os dias aqui na igreja. Estão na semana de quê? Do cimento? Se na semana do cimento cada pessoa pode trazer um saco, 2 sacos e acabam com isso. Um pode patrocinar aqui 2 carradas de areia. A próxima semana pegam outra coisa. Se essa semana pegaram cimento, a próxima semana pegam um mosaico, a outra semana vão pegar o quê? O teto falso. Vocês vão ver se cada membro dessa igreja, pelo menos conforme está cheio,
Aqui não tem menos de 300 pessoas. Se cada membro pelo menos dá 1000 kwanzas cada sábado, isso termina em 6 meses. Por que não termina? Porque ninguém tem compromisso, porque acham que estão a ajudar o pastor da igreja, porque estão a ajudar o ancião da igreja. Não. Enquanto você não contribuir, vais continuar a sentar na cadeira branca. Enquanto você não contribuir, você vai continuar com esses aparelhos que nós temos, com esse sol. Devíamos adorar aqui com o ar-condicionado. Porque você não quer ajudar o ancião, né? Não, você não está ajudando ninguém. Faça a sua parte e dá o teu exemplo. Por isso que Mateus capítulo 24, capítulo 24, os discípulos estavam a pedir qual é o sinal da tua vinda. E Jesus Cristo vai citando muitas coisas. Mas Jesus Cristo vai terminar com uma única parábola. A parábola do servo fiel e o servo. Você próprio sabe que você está a enganar a Deus. Você pode até nos enganar, mas você nunca vai enganar Deus. Porque Ele sabe e conhece o que está nos nossos corações. Eu não sei se existe alguém que gostaria que a gente orasse para Ele. Existe alguém que hoje gostaria de estar diante da arca de Deus e dizer: Senhor, não seria ousar a morrer naquele dia. Seria eu morrer naquele dia. Mas hoje o Senhor me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu não gostaria de perder essa oportunidade de ter um encontro com Deus. Por isso eu gostaria, se existe alguém, pode se colocar de pé. E nós vamos orar para você. Amém. Deus seja louvado. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai que está nos céus, só queremos agradecer por nos tirar das trevas para a sua maravilhosa luz. E nos ajuda a nunca te abandonar. E que cada situação que a gente viver, Senhor, que não percamos de vista o céu que o Senhor está a preparar para nós. Obrigado porque Tu sempre ouves a nossa oração, porque nós nos dirigimos. No santo nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.